Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, amados, na semana passada tivemos o privilégio de ter a oportunidade de retornar, para o livro de Mateus, capítulo 26, quase terminando, E aí ficou para essa semana a gente retornar, ficar alternando com salmos, salmo de número 63, que até estava comentando com os irmãos antes de começar antes da gente ler, tem bastante a ver com o que vários irmãos foram compartilhando, na última segunda-feira. Me parece uma linha assim, O título, em algumas bíblias, algumas tem esse título, Buscando a Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim te contemplava no santuário, para ver teu poder e tua glória. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Nos destruirá a fio de espada. Serão pasto dos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que for ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentiras. Amém. Eu separei aqui 15. A referência que ele colocou aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 15, 23 e 28, ele narra um trecho, do segundo livro de Samuel, logo depois da rebelião de Absalão, Toda a terra chorava em voz alta, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Que fala claramente, o caminho que eles entraram, o caminho do deserto. E no 28 ele, olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Então o deserto é um local muito conhecido por Davi. Em situações ele, onde teve outras oportunidades, morou, passou, viveu, habitou. E muitos dos salmos, dos louvores, dos hinos de gratidão foram feitos em locais como esse, no caminho do deserto, longe do palácio, longe de Jerusalém. Então parece que nesse momento que ele está no deserto, e realmente é engraçado, A gente não sente sede, a gente estava falando de comida aqui, até engraçado, realmente é o que
Deus te usou para falar, né, Marcelo? Qualquer coisa que a gente está conversando, né, como são 2 ou 3, né, o Senhor de alguma forma está nos ensinando alguma coisa. A gente estava falando de comida, você começa a falar de comida, né? E quando você está num local assim de muita fartura, né? Eu não sei se o nosso apetite parece que reduz um pouco, né? Quando aquilo fica repetitivo, né? Você ir num rodízio uma vez ou outra é uma coisa, você vai com aquela sede, né? Mas se você vai todos os dias durante 20 dias, tá arriscado às vezes você ir num dia nem comer carne, né? Pegar uma salada, né? Então, assim, é engraçado que parece que realmente a sede, né? Essa sede mesmo, a declaração é tão forte que ele diz assim: Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Parece que nesses momentos da vida de Davi, parece que essa sede fica mais intensa ainda, né? Parece que ele fica mais sedento até quando ele está debaixo dessas circunstâncias, como Paulo coloca, que aprendeu a se alegrar, do que propriamente quando ele estava numa vida comum do seu dia a dia do palácio, né? Não que ele também não buscava o Senhor também, né? Estava ali buscando a direção do Senhor e tudo, mas parece que nesses momentos, né, a nossa alma solta expressões assim, né? Porque eu fiz uma referência aqui que eu achei engraçada, essa palavra ansiosamente, quando eu li ela eu lembrei de Lucas 22, né? Eu lembrei ela de Lucas 22, que eu não lembro do Senhor Jesus dizendo essa palavra em nenhum outro momento, a não ser nesse momento da sua morte. Ansiosamente, 22, 14 a 28. É aqui mesmo. Perdão, 14 a 18. Ele diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, essa palavra ansiosamente me chamou a atenção de ter aparecido aqui, porque me parece que a gente desperta, né? Isso desperta dentro da gente, porque Jesus havia comemorado diversas Páscoas, né? Pelo menos com os discípulos, talvez 2 ou 3, mas se não com a sua família, né? Muitas vezes, né? Mas parece que os momentos, não vou dizer especiais assim, mas os momentos espontâneos, ou que a nossa vida cristã assim parece que ressurge, né? Ou flui assim, sempre são acompanhados de momentos assim também, de coisas que fazem a gente sentir muita sede e muita saudade, né? Não é uma coisa corriqueira, não sei se eu estou conseguindo me expressar, né? Isso até com Israel, né? Os momentos que marcou o povo, o momento que o povo veio momentos de aliança com Deus, né? Onde o povo se aliançou com Deus, onde o povo se voltou para Deus, né? Onde o povo largou os seus ídolos e voltou para o Senhor. Foram momentos também onde, assim, eles passaram por circunstâncias duríssimas, né? Passaram por momentos muito difíceis, né? Vide aí cativeiros de 40 anos, né? 30 anos, né? Ou até como um momento de juízes também, né? Aquele vai e vem, né? Então eu acho, assim, eu penso, né, irmãos, que talvez uma das coisas mais difíceis na vida cristã
porque a idade de cada um também, cada um tem um difícil, né? Mas pelo menos falando assim, pela minha pouca experiência, é a constância. A constância é uma coisa que mostra, assim, pelo menos para mim, realmente uma maturidade, né? É muito fácil a gente ver uma pessoa muito animada com uma questão e um ano depois a gente passa e vê aquela pessoa já mais assim, depois, menos assim. É bonito quando a gente vê um irmão, uma irmã assim, constante no Senhor, né? Assim, vê uma notícia boa, ele até se alegra com aquilo, mas como o foco dele não é muito aquilo, então ele fica no Senhor. Quando vem também um momento difícil, dia ruim, ele também se entristece, que é natural, mas ele também fica no Senhor, de forma que ele, sabe, mantém uma vida no Senhor assim constante, né? Ele não é levado por ondas, nem é levado por coisas novas, né? Foi o que ontem nós me falou do presbítero Diocleciano. De um irmão, por exemplo, Foi ele muitos anos. 90 anos, né? O homem foi assim, para mim, perfeito. Maravilhoso. A mesma fé, a mesma devoção. Tremendo. Não havia momento, eu nunca. Eu vivi ali anos. Meus filhos chamavam ele de vovô, ele ia muito na minha casa para a gente fazer visitas juntos. Eu nunca vi aquele homem reclamar de nada. Podia chegar a pior notícia. Sempre constante. Às vezes até mesmo se a Dona Rosa falasse assim, quieta, Rosa, quieta. Só isso. Ela também não era de murmurar, mas às vezes diante de determinadas notícias a gente, né, fala alguma coisa. Sempre constante. Se não estivesse lendo a palavra, ele estava orando por alguém, ou estava de joelho, tirava um soninho dele depois do almoço, sempre. Uma palavra para todo mundo. A sala dele estava sempre cheia de gente. Isso não... Isso, eu entendo um ponto muito importante assim, dessa questão da maturidade, né? Porque a nossa alma é inconstante, né? Jesus falou isso nos primeiros 6 capítulos assim, de Mateus, né? O povo, ao mesmo tempo que uma hora queria fazer ele rei, outra hora queria apedrejar ele, né? Uma hora que só faltava bater palma e alegrar por causa de um milagre, depois queria, sabe, enquadrar ele em uma questão e, né? E se possível até empurrá-lo do penhasco, né? Então a alma, o Adão, ele é muito assim, ele é 8 ou 80, né? Nessa questão ditada aí que tem na vida popular, né? Na vida corriqueira. E eu acho que essa constância mostra que o Espírito de Deus conseguiu disciplinar a alma daquele homem. Conseguiu colocar sob disciplina, né? Então eu não estou falando do morno, não estou falando dessa questão, mas daquele relacionamento estável, maduro, né? Que eu penso, pelo menos assim, quando leio, penso muito em Moisés também, né? Alguém, às vezes você vê, a gente não sabe nem se é verdade, mas um irmão que vai, né, diz que visitou o céu, o inferno e tal, e faz daquilo assim não que não seja possível, não estou querendo entrar nesse mérito, mas assim, escreve livro, faz não sei o quê, e depois de 2 anos aquilo passa como fosse mais um momento, né? E Moisés, cara, fica 40 dias, depois mais 40 dias, quer dizer, 80 dias no topo do Monte Sinai, falando face a face com Deus, recebendo a tábua no dedo de Deus, e ele desce e trata aquilo com uma naturalidade, né? Sim, ele até corrige na primeira descida do povo, depois ele traz de novo, traz a aliança e tudo, mas assim, ele trata aquela questão, porque se a gente pensar na vida pessoal de Moisés, é uma baita experiência com Deus. Quem não gostaria de ter uma experiência com Deus? 80 dias no monte? Mas não é 80 dias dormindo no monte, 80 dias falando com Deus, porque depois é claro que Hebreus confirma que o Senhor mostrou coisas celestiais para ele, porque mandou ele construir o tabernáculo conforme o modelo que tinha sido mostrado no monte. Então assim, até você pega em Apocalipse, você vê a arca que existe, a verdadeira, não a réplica aqui do céu, né? Mostra claramente que esse modelo existe no céu. Então a gente está falando de uma experiência, né, assim, singular, né, que poderia, né, que
pelo menos falando pessoalmente, traz uma euforia na alma, que imagina realmente, né, dentro da experiência, você quer contar para todo mundo, quer falar para todo mundo, e a maioria das vezes de experiências assim, você não pode falar, né? Paulo comenta, às vezes você não pode nem de repente compartilhar aquilo de uma forma sem sabedoria, né? Então a constância é resultado de uma alma disciplinada pelo Espírito de Deus, né? Que entendeu assim, sabe, a frequência que deve viver, sabe? Sem oscilações, né? Aí logo abaixo ele diz assim, essa mesma alma, a minha alma, tem sede de ti. Aí eu separei João 7,37. Gente... João 7,37, que o Senhor diz assim, olha, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Então o Senhor pergunta se alguém tem sede, né? É uma pergunta também, né? Eu acho isso interessante porque a gente pode se julgar que não tenha sede, né? Mas ele pergunta se alguém tem sede, se alguém realmente olha para dentro de si e tem sede, olha para a sua alma e vê que ela está exatamente como Davi falou aqui, como terra árida, exausta e sem água, né? Ele diz assim, venha a mim e beba, né? Eu achei isso interessante também, porque a água não é nossa, né? A gente não tem que cavar, não tem que achar, não tem que descobrir a água, né? Também não é um outro irmão que vai dar água, também não é o pastor tal, o líder tal que vai dar água. Jesus falou assim, quem tem sede, venha a mim. Jesus não mandou ir a outra pessoa, mandou que viesse a ele e bebesse diretamente o quê? Dele, né? Então, acho que isso, às vezes, eu não sei, assim, pelo menos quando eu lembro de alguns conflitos meus, alguma coisa que não fica tão claro no nosso início da nossa vida cristã. Às vezes a gente acha que tem que beber, né, de uma outra pessoa ou de um lugar. É muito fácil a gente fazer essa substituição. Até porque vamos partir do princípio que estamos sempre nos reunindo aqui, a Débora é novinha, né, vai crescer aqui com a gente, crescer. Então tudo que ela receber do Senhor, que ela tiver assim como experiência de oração, coisas que ela viu, que ela experimentou, vai estar ligado ao quê? A esse lugar físico, pela convivência, pela história, né? E pelas pessoas que participaram, né? Então é muito comum no início da nossa vida cristã a gente confundir isso e se atrelar e ficar preso a um lugar ou ficar preso a um grupo de pessoas, né? Então por isso que o Senhor faz, e não são poucas vezes, né? Ele seca algumas fontes, né? Para que os servos, né, os discípulos possam entender que, na verdade, aquela água que estava se bebendo ali era uma água que vinha do Senhor, né? E não daquele lugar ou de um grupo de pessoas, de irmãos, né, ou de uma pessoa, né? E parece simples, mas às vezes isso chega quase a abalar a nossa caminhada cristã. Eu lembro quando eu tive uma experiência dessa, o Paulo chegou a conviver, a gente garoto ainda junto, e com 23 anos de idade mais ou menos, que, né, eu deixei lá a comunidade, para mim a pessoa do Senhor e o que eu aprendi do Senhor estava tão ligado aos irmãos que crescemos junto aprendendo e ao lugar, que para mim, como se o lugar acabou, então tudo acabou. Olha como é que é forte isso, né? É forte isso, é forte. Esse dia eu estava brincando com o irmão falando tanto do lugar, eu falei, irmão, se cair uma bomba aqui, esse prédio ia acabar. O irmão não sabia o que responder, porque ele não sabia para onde ia.
Porque assim, ele crê no Senhor, ele é um servo do Senhor, ele busca, ele tem um relacionamento com o Senhor, mas assim, tá tão intrínseco que ele vai naquele lugar, e naquele lugar Deus vai falar, ou naquele lugar ele vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir a palavra, vai meditar, que se de repente Deus mexer na forma que se relaciona com ele, ele se perde. E aí, para Deus preparar discípulos fortes, o que Deus começa a fazer? Deus começa a falar de formas diferentes. Lembra de Elias? No fogo? No vento vendaval como a penha? Não. Da forma que Elias ainda não conhecia. No sussurro aquele bem suavezinho, né? Ali Deus falou, né? Então, Deus muda a maneira que ele se revela. Então, por isso, alguns acham que é um fantasma. Pô, mas isso é um fantasma. Mas se Jesus não aparecesse como ele sempre foi, não seria fácil de identificar? Né? Não vamos pensar assim, poxa, tem 2 discípulos, estão perdidos, estão sem a direção de Deus, estão se afastando para Emaú, vão se afastar do propósito de Deus. Né? Vamos colocar assim, 2 ovelhas que estão se desgarrando do aprisco. Qual seria a nossa atitude natural como homens? Pô, vamos facilitar. Jesus aparece como eles conheciam Jesus durante tantos anos, eles iam ver que era Jesus, e Jesus fazia o quê? Olha, é lá. Mas o Senhor aparece de uma forma diferente, para que eles não tomassem uma decisão na vida deles baseado na forma, até física, que eles conheciam Jesus, e sim pela palavra de Deus. Então, em vez deles serem pegos pelos olhos, eles foram capturados pelo coração. Então, por isso, Jesus começou a falar desde Moisés até os profetas, lembrando a eles tudo aquilo que devia acontecer com Cristo. Para que eles pudessem conhecer o Senhor, como Jesus disse aqui, ó. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Quem me conhecer, como diz a Escritura. Então, como nós temos que conhecer Jesus? Por meio da palavra. É assim que nós conhecemos Jesus. Então, às vezes a gente pode estar num movimento, seja ele... Movimento que eu digo assim, talvez não seja a melhor palavra, irmãos, mas os irmãos que podem louvar de uma forma A ou B ou C, canta o corinho de fogo, ou outro usa harpa, ou gosta de usar um louvor mais atual, né? Um é na linguagem atual assim um pouco mais pentecostal, o outro não. E às vezes as pessoas querem se sentir bem com a forma, com o produto final da manifestação do Espírito Santo. E não com o Senhor. E aí o ponto que eu entendo que está ligado também à constância, essa questão da maturidade, é quando nós reconhecemos a pessoa do Senhor em qualquer forma. O irmão pode estar cantando aquele hino da harpa de 1912 e você está assim, vendo o Senhor ali, ou o irmão pode estar cantando um corinho atual aí da juventude, né? Desde que a letra realmente seja centralizando o Senhor, né? Claro. Assim, ele também vai ver o Senhor. Então ele é um irmão livre. Ele não está preso a uma forma. Ele não está preso a um meio. Ele não está preso a um tipo de manifestação. Né? Senão nós chegamos até o momento atual de repente, se Deus não usa ninguém, isso nós sabemos que também acontece em parte da cristandade atual, se Deus não usa ninguém em profecia aqui, então Deus não falou. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar isso, né? Não, então Deus não falou. Deus hoje não falou. Né? Porque a pessoa está presa ao quê? Uma faceta mínima da manifestação. Pô, nenhum irmão teve visão? Pô, então Deus não mostrou nada. Mas olha só que compreensão. Como é que Deus não mostrou nada? Os irmãos compartilharam, teve comunhão, falaram das experiências, trocou, aprendeu. A presença do Senhor nessa comunhão. E é na união dos irmãos que o Senhor decreta a bênção e a vida. Os irmãos receberam a bênção, receberam a vida, mas não conseguem identificar que estão recebendo a vida, como os discípulos de Emaú não conseguiam ver que era Jesus que estava do lado deles. E aí a hora que um discípulo não vê mais Jesus, a coisa ficou preta. A coisa ficou complicada. O problema para o discípulo não é Jesus não estar do lado dele. O problema para o discípulo é Jesus estar do lado dele e ele não conseguir mais ver que é Jesus.
Porque na vida, na caminhada cristã dele, ele aprendeu a ver Jesus de uma forma, num rosto. Fazendo uma brincadeira, se o Senhor cortasse o cabelo e mudasse assim, o pessoal já ia ficar na dúvida, né? Porque as pessoas estão acostumadas ao quê? Ao estereótipo, a como fala, como se expressa. Né? Então, se o irmão, aquele irmão muito imponente, então o fogo desceu. Mas se o irmão falou de repente tranquilo, como às vezes fala o irmão Romeu, né? O irmão Sérgio, por exemplo, então, que é mais ainda assim. Então o Senhor não falou, mas como discípulos e como servos do Senhor, nós precisamos estar livres desses estereótipos. E precisamos estar assim, cada dia mais pedindo a misericórdia e a graça do Senhor, para que os olhos do nosso coração possam ser iluminados e nós possamos ver o Senhor, irmão, na sua multissabedoria, na sua multiforma, seja em um tipo de expressão na reunião da igreja, ou seja na nossa vida diária. Seja no momento em que chega uma boa notícia, ou chega no momento em que a porta fechou. Irmão, se o Senhor permitir essa graça, então, irmão, nos tornaremos constantes. Porque qual é a segurança de um discípulo? É saber que Jesus está do lado dele. Por que ele fica inseguro? Porque em certos momentos ele não vê Jesus. Ele não vê, ele acha que Jesus não está. Pelo menos, particularmente comigo, acontece isso. Daí vem minha aflição. Porque se eu soubesse que o Senhor estava ali, pô, tá tranquilo. Eu também dormia no barco. Né? E aí o ver Jesus é mais do que até a questão física de uma reunião. Porque os discípulos também estavam num barco, tinham uma presença física. A matéria, o corpo do Senhor estava ali. Mas eles não tinham o conhecimento desse Senhor, como diz a Escritura. Então não adianta, não, eu vou na reunião. É igual ver Jesus deitado no barco. Porque o problema não está em si só no momento da reunião ou em qualquer outro momento. O momento está se nós conhecemos a Jesus, como diz as Escrituras. Irmão, se nós conhecermos o Senhor, como diz as Escrituras, então mesmo nesse contexto de 2º livro de Samuel, capítulo 15, a gente vai entender por que Davi está declarando uma expressão tão forte assim. Por que ele está, digamos assim, buscando o Senhor dessa forma. Né? Porque quando a gente para de buscar o Senhor dessa forma, irmão, pelo menos eu vou falar por mim, quando eu acho que eu não preciso. E por que eu acho que eu preciso? Porque eu já não estou vendo o quadro ou a situação como ela deve ser vista. Não é o que faz, por exemplo, a igreja de Éfeso não ter as mesmas obras do que o início. Não é o que faz Laodiceia pensar uma coisa e ser outra. Né? Então, por que eu achei assim que estava muito ligado? Porque está ligada ao texto que o nosso irmão Roger estava ministrando, daquela mulher aos pés de Jesus, na questão do valor, da percepção do valor. Talvez ela fizesse aquilo como ela estivesse dizendo, eu não vou estar todo dia com ele. Eu estou percebendo, talvez ela estivesse entendendo que ele ia partir. Realmente, de fato, as palavras dele estavam entrando nela. E ela realmente se derramou completamente. E ela foi que mais valorizou, né? A que mais valorizou a presença dele. Porque a gente olha assim, pô, calma aí, Davi também está desesperado. Mas, irmãos, a gente vivendo aqui embaixo, quem não deveria viver desesperado assim no bom sentido, né, que a gente está falando? Assim, com sede. Com sede. Na verdade, o nosso, assim, isso é uma ilusão que eu tento desconstruir dentro de mim mesmo. Porque, na verdade, eu tento sempre buscar o Senhor para saciar a minha sede. Quando eu deveria buscar o Senhor para Ele manter a minha sede por Ele. Porque a hora que eu tenho a percepção de que eu estou satisfeito, irmão, vem a conclusão na minha mente adâmica de que então eu não preciso mais. Não talvez tão radical, mas talvez não tão perto dele. E aí a minha mente me engana. E ela consegue fazer com que eu tenha tempo para demais coisas. Que talvez se eu estivesse enxergando, eu não daria o meu tempo a elas. Então, percepção de valor. Qual o valor? Foi o que o Xande falou. Pô, a presença de Deus. Né? Então, será que o problema é a presença de Deus numa reunião que a gente está? Ou o valor e a percepção que a gente dá
Quantas vezes a gente escuta irmão falando assim, irmão, eu tinha a Bíblia todo dia em casa para ler e tudo, então agora, né? Às vezes o irmão viaja, como... Esqueci dele, irmão Moreno. Adilson, como o irmão Adilson. Aí o irmão Adilson vai lá, tá lá naqueles países lá, Guiné da vida, lá na África, não tem. Quero ler uma palavra aí, né? Não tem. Aí a gente fala, puxa, né? Aí a gente dá o valor. O problema era a Bíblia, não era o valor. A palavra, a Escritura Sagrada não tem ali fisicamente, tem em outro país, mas o que muda? O que muda é a percepção que cada um de nós passa a dar. E aí quando volta, a gente volta numa percepção diferente. Aí a gente até vê o testemunho dos irmãos, a gente às vezes até não entende, né? Irmãos, vocês têm lugar para se reunir, irmão. É tudo... Olha, eu vou ser sincero, para mim quando uma pessoa fala isso, eu não sei se eu estou tão distante dessa realidade, mas eu não... Não é que aquilo não me toca, mas é que eu não consigo entender aquilo que a pessoa está falando. Porque eu não tive naquela experiência dela. Então assim, eu imagino... Eu falei, irmão, vocês são livres, irmão, se eu tivesse aí toda hora eu estava com os irmãos e tal, não sei o quê. Lá a gente fica sozinho por semanas e tal. Eu falo assim, pô, glória a Deus, obrigado, Senhor, pela comunhão. Mas aquela percepção de valor que aquele irmão tem, a ponto de olhar para um irmão, né? Talvez a gente tenha tantos irmãos e tanta forma de se reunir que às vezes a gente até se dá o luxo, de uma forma equivocada, até de desprezar alguns irmãos, que aos nossos olhos parecem problemáticos. Né? Mas, irmão, quando a gente não tem ninguém, aquela história pode ser a pessoa que a gente acha mais chata do mundo, mas se só tem 2 no planeta, se tornou nosso melhor amigo. Entre você não tem ninguém para conversar e só ter aquela pessoa que você vai conversar com ela e vai se tornar um grande amigo, provavelmente. Provavelmente vai ser um grande amigo, porque não tem. Meu pai e minha mãe diziam isso, eles brigavam muito quando casal. Quando os dois foram para a Terra do Fogo, lá no final da Patagônia, minha mãe falou assim, não posso mais brigar com teu pai, que se eu brigar com ele não tem mais ninguém para falar. Então eles tinham que se dar bem, pô. Tem como? Quantas vezes o Senhor não faz isso com a gente? Eu tenho uma amiga que ela foi para Portugal, ela é da igreja de Boiana, ela e Nádia. E eles passaram um bom tempo em Portugal. E dia de domingo ela disse que eles viajavam 10 horas, 5 para ir, 5 para voltar na primeira igreja. Um local para encontrar um grupo de irmãos, né? E aquilo ali era assim, a festa da vida dela. E ela sempre escrevia dizendo, nossa, hoje eu estou feliz, passei o melhor domingo da minha vida, eu e meu marido passamos na casa do Senhor. E é coisa que a gente não valoriza assim tanto, né? Nós estamos aqui, eu quase moro na igreja, né? Então, coisa tremenda. E ela valorizava. E ela voltou, né, depois de alguns anos de Portugal, ela voltou assim, com esse mesmo valor. Isso não para. Né? É porque ganha. Ela ganhou isso. Ela e ele, os dois, não era relevância, né? Você vê, Davi quando fala assim, prefiro estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 fora dele. Ele ganhou essa percepção de valor. Tinha sacerdote, estava todo dia no átrio. Todo dia, acordava no pavor. E aí, tem ovelha aí pra gente cortar? Tem alguém aí que trouxe aí alguma situação? Aí tem aquele cara ali que vai trazer arrependimento. Ah, traz aí. Cortava. Todo dia. Agora, uma pessoa como o Davi, assim, tinha uma percepção de, tipo assim, pô, ele quando ele estava mesmo de verdade. Essa é a impressão que dá, pelo menos, quando ele se expressa, assim, o que está no seu interior para o Senhor, né? Assim, pô, um dia ali, mais vale um dia ali mesmo, seja assim, poxa, pardal encontrou ninho para si, andorinha, mas eu, Senhor, os teus altares, né? Então eu acho que isso, eu não sei se ele tinha muito jovem ou ele foi ganhando na sua caminhada nos momentos de adversidade, né? Então assim, pô, Davi conhecia o Senhor desde lá do dia do urso, do leão, desde antes de Golias, desde antes de palácio, desde antes de ser um rei, né? Ou seja, todas essas coisas eram ofícios para ele, eram tarefas que o Senhor colocava na mão dele, né? Mas quando a coisa apertava, como o Salmo 51, ele dizia, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí sim. Não me retire do palácio, não me retire do templo, não me retire da forma de reunir. Não me retire que eu não possa mais compor, que eu não possa mais cantar. Não me retire da música, não. Não me retire o teu Espírito Santo.
Porque Ele realmente é que me faz conhecer o teu coração. Ele é que revela a sua palavra para mim, né? A minha comunhão que eu tenho com o Pai e com o Filho é por meio do Espírito. Então, assim, é isso que ele não podia perder. Agora, se hoje ele está numa situação lá com os 24 turnos, o pessoal, né, com o livro de crônica, a Zaf, a galera toda e tudo, digamos assim, máximo, ou se ele estava, como agora aqui no Salmo, atravessando o rio para pegar o caminho do deserto para fugir da revolta de Absalão, né? Você tocou num ponto aí que eu queria assim, enfatizar, uma focada, com relação a o que as pessoas hoje têm feito, nas igrejas principalmente. Se você não serve se você não se adapta ao meu jeito de pular, né? Se você não faz um movimento, né? As pessoas estão condicionando as outras a fazer estereotipicamente aquilo que ela deseja, né? A característica da igreja, né? Estava ouvindo uma pregação aí no Gideões, o pastor assim, do nada, descontextualizando a mensagem, começou a tremer e o pessoal, sabe? Você vê que aquilo ali é um rito. Você vê que aquele movimento ali não é gerado pelo Espírito. Né? E a gente vê isso demais dentro das igrejas. Né? E essa prossigamos em conhecer o Senhor. Né? As pessoas estão indo nessa direção, mas tem que ser do meu jeito. Né? Tem que ser da minha forma. Né? Cada um está criando um jeito e uma forma de você passar por elas para elas conhecerem o Senhor, onde o ideal não seria assim. Né? Então, isso pode acontecer até com a gente. Né? A gente valoriza muito a palavra, né? A gente valoriza muito a forma que a gente se projeta em conhecer o Senhor. Né? E a gente tem que vigiar com isso para a gente também não criar isso nos irmãos. Né? E também a pessoa não consegue aceitar a gente do jeito que a gente é, e a gente também não consegue aceitar, né, aquele irmão também que bate palma, fala em língua, dá uns pulos, que pode ser pelo Espírito também, né? É verdade. Eu já vi muita gente pelo Espírito de Deus trabalhar com esses movimentos, e é de Deus, né? E muitos crentes não aceitarem. Né? Então, conforme você falou mesmo, né? Você falando assim, eu me botei até no lugar dos judeus, eu tive até misericórdia deles, assim, porque não é fácil não, você esperar Jesus de um jeito, né? Ele veio completamente de outro, não mudou a cor do ônibus, não veio o ônibus, né? Você está esperando quando mudou o número, mudou a cor, tu fica meio perdido, né? Não veio, então, para eles assimilar essa mudança foi muito difícil. A história diz que foi muito drástica, e até hoje eles se convertem assim, às gotas, né? Eles se convertem às gotas. Você vê como é que isso é um problema sério do ser humano, que é uma coisa que tem que ser combatida justamente com essa busca, né? Essa intimidade com Deus, essa voz de Deus fluindo nos nossos ouvidos, né? Essa intimidade que Davi está buscando aí, que você está falando, né? Que é importante isso, né? Eu vejo assim, e na prática, acho que uma coisa que pelo menos assim ajuda a gente é o Salmo 133. Como é bom que os irmãos vivam junto em união, né? Então a hora que a gente está junto, né? Me parece que é um pouco do que você falou, é que as pessoas querem separar aqueles que são mais iguais. Né? E aí você forma talvez o grupo do que bata palma, o outro que não bata palma, o outro que gosta de ficar sentado adorando o Senhor da forma que ele fica sentado, o outro em pé, o outro, né, orando no monte. Então assim, é a questão da liberdade, né? Como a gente falou, você sente a presença do Senhor no estudo bíblico, você vai orar no monte, você está numa situação A, você está na situação B, você está livre, quer dizer, você está no Senhor. No final, o mais importante dentro do coração de cada discípulo é que ele esteja no Senhor. Se ele, no seu espírito, estiver no Senhor, então, irmãos, quando nós estivermos 2 ou 3, que graça.
Porque a gente vai respeitar, primeiro porque cada um tem uma idade de conhecimento do Senhor, né? Como uma criança que fica mais eufórica, né? Uns talvez fiquem assim deslumbrados com algumas coisas e manifestem mais, outros não, mas assim, o mais importante, que como são pequenas diferenças, porque o fundamento é igual, o amor vai cobrir essas diferenças, né? Então assim, aí eu acho que Satanás realmente ele procura trabalhar muito em realçar as diferenças, que na verdade são diferenças, como o Paulo estava explicando lá, pô, vocês estão brigando agora porque você come carne, o outro não come carne. Poxa, irmão, vai ter que abrir uma congregação para os que comem carne e que não comem carne. Isso não é de Deus, irmão. As pessoas acham, porque a pessoa quer resolver o problema na carne. Sabe como é que você resolve o problema na carne? Você abre uma congregação que come carne e abre outra congregação que não come carne. Isso é carne. Porque pelo Espírito deveria ser ensinado os irmãos a se amarem. E eles entenderem que o que come, come para o Senhor. E o que não come, come para o Senhor. E o Senhor continua sendo o Senhor dos dois. E quem tem fé tem a paratia, o que diz Tiago. Assim, e os irmãos congregando, convivendo e crescendo tudo para chegar à unidade da fé. A hora que as pessoas se separam e todas agem na carne, elas acham que estão resolvendo o problema. Não, irmão, é porque você tem que usar roupa... Por que a gente não pode se reunir? O outro pode ter a mesma roupa que o outro, e o outro pode usar véu, e o outro pode achar que não tem nada a ver o véu, mas não pode se reunir e adorar e louvar o Senhor junto com a compreensão de quem é o Senhor. Você imagina se a gente tivesse esse entendimento? Como é que, assim, certamente o Senhor, é o que Ele diz, Ele decretaria a bênção e a vida. Não tem, mas assim, é uma coisa adâmica, né? A gente tende a querer realmente separar, né? Como os discípulos não fizeram, né, Senhor? Pô, eles estão falando outra coisa ali. Pode mandar fogo neles? Porque se eles não estão aqui, eles são outro. Se eles são outro, não são dos nossos. Então assim, né? Não, o Senhor falou, vocês não sabem por que espírito eu vim. Eles não estão ensinando, pregando o Senhor, então deixa eles fazerem lá o trabalho, entendeu? Porque eles estão fazendo um trabalho que aparentemente era diferente, né? É claro que a gente não está falando de alguém que não está fazendo o trabalho do Senhor, não estamos falando disso, estamos falando de diferenças que são, na verdade, coisas pequenas que estão mais ligadas à vontade ou à vaidade humana. É isso que realmente eu creio que entristeça o Senhor, mas que com certeza o Senhor, que é o dono da obra, está trabalhando para esse amadurecimento. Olha Isaías 55. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, outra coisa que o Senhor está deixando claro é que isso é de graça. Isso não pode ser cobrado. Isso não pode ser tributado a sacrifícios como as pessoas querem fazer hoje em dia. É o coração voluntário, desejoso de buscar a Deus, de saciar a sede, de beber a água, né? Então algumas pessoas querem, vou usar uma expressão aqui metafórica, engarrafar essa água, né? Ou porque engarrafar, mas não vende, mas passa a fazer as pessoas dependentes dela, ou engarrafam para vender e comercializam, como Paulo coloca mais lá na frente também, que são mercadores da fé, né? Mercadejo, a palavra do Senhor, né? Então o Senhor deixa muito claro de quem é a água, irmão? Do Senhor. Quem faz o convite? Quem tem sede, venha. O Senhor. Ele manda vir a quem? A Ele, a pessoa dele. Você vem, eu também vou, e nós podemos beber de graça. E comprar sem dinheiro. É o que disse o profeta Isaías, né? Então, assim, pode ser um rei, como nós estamos lendo aqui, ou pode ser Naum, Amós pode ser um boiadeiro, um plantador de sicômoro, né? Pode ser Daniel, um homem cheio de sabedoria, cultura e que tinha dom de interpretação, ou pode ser Ezequiel, que vivia junto ao rio Quebar com os exilados.
Jerusalém. Então, assim, não tem sexo, não tem cor, não tem sábio, não tem indulto, como Pedro era uma pessoa indulta, sem conhecimento, não tem criança, não tem jovem, não tem ancião. O convite é para todos. Vinde, quem tem sede, e bebam de água, bebam de graça, né? Da água da vida, né? Então, assim, quando ele diz a minha alma tem sede, ele diz a intensidade dessa sede como terra árida, exausta, sem água. Aí eu fiquei pensando assim, como é que o Senhor desperta essa sede no nosso coração? Porque eu lembro sempre uma coisa que às vezes o Pablo fala sempre que eu no meu homem natural não quero buscar o Senhor. Meu homem natural não quer buscar o Senhor, não quer. Né? É o novo nascimento, né? É esse homem que nasceu da água e do Espírito, né? Como Paulo diz, que se inclina para as coisas do Senhor e que milita constantemente contra o homem exterior, né? Então, assim, como é que o Senhor nos atrai? Eu fiquei pensando naquela passagem, falando de água ainda, de sede, da mulher na beira do poço samaritana, né? Jesus parou ali do lado daquele poço e até acredito que ele realmente tivesse sede natural, até pelo dia, o horário do dia e o quanto ele andou até chegar ali, mas ela estava vindo com um balde e ia jogar o balde para pegar água e Jesus pediu água para ela, né? Deixa eu só usar a palavra correta, né, para a gente não... Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Parece que Jesus, quando faz essa pergunta, ele começa a trazer uma consciência para a gente. Rafael, tudo que você usa na sua vida diária para saciar a sua sede, me dá para matar a minha sede. Aí eu falei assim, mas o que eu uso para matar a minha sede, você não vai matar a sua. Isso desperta em mim um grau de consciência. Aí ele fala assim, mas o que eu uso para matar a minha sede? Você quer experimentar para matar a sua? É um diálogo que realmente, assim, o Senhor sabia o que estava fazendo, embora a mulher não sabia onde o Senhor queria chegar. Porque ele está tratando numa questão espiritual, mas ele sabe que ela não tem compreensão daquela profundidade espiritual. Então o Senhor está, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma obra profunda, ele também está trabalhando no nível de entendimento daquela mulher. Então ele fala assim, pô, se você soubesse quem te pede água, né? Ele diz aqui, ó, deixa eu ver aqui essa vez. Então disse a mulher samaritana, perdão, pois Jesus, é o 10, né? Replicou-lhe, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí criou o impasse. Ele falou assim, poxa, então ele está me pedindo, mas ele tem. Quem é que pede uma coisa que tem, irmão? Eu vou pedir o telefone ao Pablo se eu tenho telefone? Eu vou pedir um casaco à irmã Maria se eu tenho um casaco? O Senhor está pedindo água se ele tem água? O Senhor, quando faz isso, é porque ele quer chegar em algum lugar com a gente. É como às vezes a gente vira para Deus e fala assim, Deus, eu não entendo. Quando a gente faz isso numa circunstância que a gente está vivendo, é porque Deus está querendo chegar em algum lugar com a gente. Ele está pedindo uma coisa que ele tem. Porque ele quer cavar mais fundo com a gente. E a gente não entende se ele está pedindo então porque tem. E ao mesmo tempo ele trabalha nesse nível de entendimento. Então ela falou assim, Senhor, tu não tem com quem tirar água, o poço é fundo. Como você vai tirar água viva? Para pensar nas nossas circunstâncias do dia a dia. Quantas vezes a gente não falou isso para Deus? Mas como é que você vai fazer isso? O Senhor não tem isso, não tem aquilo, não tem... Porque tudo bem, tem o nosso momento religioso que a gente fala, Deus é o Deus do impossível, Deus pode fazer tudo e tal. Beleza, esse é um momento. Mas como diz o Marcelo lá muito bem, às vezes que a gente almoça junto, e quando é aquele momento que esse momento religioso não está grudado na gente, que a gente, como a irmã Marli falou, recebe aquela notícia. E naquele momento a gente está
tá natural, né? Então, às vezes, a gente faz esse questionamento, como o discípulo fez. Como é que eu vou alimentar esse povo, Senhor? Nem se eu tivesse 200 denários. Como é que eu vou dar pão para essa gente toda? O Senhor é Jesus, o Senhor acalmou o mar, o Senhor é tudo, mas calma aí. Assim, muitas coisas ele podia entender. Ah, Deus é poderoso, Deus cura, Deus faz isso, tal. Mas quando chegou aquela questão prática, ele não conseguia entender que o Senhor ia alimentar aquela multidão. Né? Então, ele diz assim, ó, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você acha realmente que essa mulher entendeu o que Jesus estava falando? Não, irmão. Você acha que realmente ela entendeu? Pô, então se eu der isso, então é o Espírito que vai vir sobre mim e nunca mais eu vou ter sede, não vou ficar procurando o homem, não vou fazer isso. Você acha que ela entendeu isso, irmão? Claro que não. Ela entendeu o plano o quê? Natural. Cara, alguma coisa na minha vida vai melhorar. É o que a gente pensa. A gente é homem. Alguma coisa na minha vida vai melhorar. Pô, eu tô vindo aqui direto. Ele falou que se eu pegar, não preciso vir aqui direto. Alguma situação na vida vai melhorar. Como Deus chama a nossa atenção? Bom, baseada dentro da nossa própria limitação, irmãos. Da nossa própria limitação do que a gente entende dele. Ele penetra dentro do que a gente entende, dentro da nossa limitação, ele nos chama para ele mesmo. Mesmo que a gente não esteja entendendo, como disse Paulo, a grandeza do nosso chamamento e de toda aquela provisão que ele gerou naquela obra. A gente não está indo por causa disso, porque a gente entendeu. A gente está indo por outros motivos, mas a gente está indo. E nesse caminhar de estar indo, nós vamos sendo purificados e os nossos olhos vão sendo abertos e nós vamos entendendo o real motivo, como uma criança que cresce e se torna um homem ou se torna uma mulher. Né? O que ela imaginou? Pô, beleza, para mim é um constrangimento. Eu não posso vir no horário que todo mundo está aqui, que eu sou samaritana, isso é uma porrinhação. Tem que vir meio-dia, um sol no meu coco quebrando. Pô, só dele falar isso, já ganhei o dia. Né? Só que ela diz assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais a ter sede e nem precise vir aqui buscá-la. Que entendimento ela está tendo? O da água, irmão. Jesus, que bênção. O Senhor chegou na hora certa na minha vida. Eu estou com um pipinaço aqui. Cara, se tirar isso do meu ombro agora, pô, fecho com o Senhor. Tá fechado. Pô, olha aqui, cara, não vou precisar mais vir buscar isso aqui. O Senhor já resolveu. Imaginou que ia passar alguma tubulação de água para casa dela e botar qualquer coisa. Qualquer coisa que ela imaginou que não precisava vir mais aqui buscar. Cara, vai acabar aqui, minha garganta não vai sentir mais sede. Eu vou virar uma super mulher e não vou ter isso. Tipo essas coisas místicas que as pessoas ensinam nos dias de hoje. E que não é onde Jesus quer chegar na nossa vida. Porque você é mais que vencedor. Porque você é isso, porque você é aquilo. Porque você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Isso é a pessoa ensinar e a outra entender que ela pode ir para casa que não vai sentir mais sede. Mas não é disso que Jesus está falando. Não é disso. Por isso que a pessoa volta e ela chega lá e não tem o hidrômetro, varão. Aí sabe o que ela tem que fazer? Voltar para o poço. Porque quem estava do lado do poço não era Jesus falando com ela. Era alguém vendendo um outro evangelho. Então ela vai ter que voltar para o poço. Mas aqui, graças a Deus, é o Senhor. E graças a Deus, todas as vezes que é o Senhor na nossa vida. E que no nosso dia a dia nós cruzamos com o Senhor. Porque uma coisa é certa. Ainda que inicialmente a gente não entenda, o Senhor vai entrar no nosso grau de compreensão e vai comunicar ao nosso espírito aquilo que Ele deseja fazer com a nossa vida e impulsionar a nossa vida para que a gente seja impulsionado para Ele de volta. Então, não precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus. Como Jesus... Por isso que algumas pessoas não entendem. Quando leem, elas dizem assim, pô, mas Jesus, desculpa a expressão com todo o temor, parece meio biruta. Pô, estão conversando de água, o cara fala de marido. Não tem ligação, pô.
Fala sério, irmão, vai dizer que tu nunca pensou isso. Eu, pelo menos, pensei direto quando eu li isso aqui. Não parece uma coisa desconectada? Pô, você tá conversando com um assunto, tá falando de cortina, daqui a pouco você fala de cadeira? Você tá falando de água, não sei o que, daqui a pouco você manda chamar o marido? Mas ele queria que ela soubesse que ele sabia da vida dela no profundo, né? Ele queria, na verdade, mostrar que tipo de sede ele estava falando. Então ele foi onde essa mulher tinha mais sede. Ele sabia de tudo. Só que, em vez dele falar, ele queria trazer, ela queria que o próprio Espírito revelasse isso àquela mulher. Ele só criou a circunstância. Vá lá e chama o teu marido e vem cá. É claro que ele sabia que ela não ia chamar. É claro. É como certas coisas que o Senhor faz com a gente. Ao que ele respondeu à mulher, não tenho marido. Vamos supor, irmãos, a gente está aqui, está lendo a Bíblia e tudo, a gente sabe que é o Senhor. Vamos nos imaginar no contexto, escutando essa conversa do lado do poço. O que a gente falaria? Ih, deu mancada. Não é isso? Sai daqui, vamos lá no dia a dia. Porque quando a gente não está no espírito mesmo, a gente fala o que não deve. O que a gente falaria? Ih, deu mancada. Parecia que era homem de Deus, mano. Mandou fora. Como é que o cara não sabe que a mulher não tem marido? Não foi o que o outro discípulo pensou? Ou aquele fariseu? Se ele soubesse como essa mulher era pecadora, ele não deixaria jamais ela beijar os pés dele. Não é o que o homem natural, que Paulo falou, que nada discerne, fala nesse momento, quando tem um grupo de irmãos tendo comunhão no Espírito? Então, replicou Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido, mas ela tem. Isso disseste com verdade. Isso mexeu. Para qualquer pessoa, talvez, isso fosse uma coisa comum. Mas aqui era o cerne. É igual quando você fala assim, você vê uma pessoa hoje que as pessoas apelidaram de cracudo, né? Toda a sede daquela pessoa, todo o sentido de vida dela, ela sacia no crack. Na busca de beber alguma coisa para saciar a sede da sua alma, um busca no crack. Alguns buscam no entretenimento, outros no álcool, outros de tudo que se pode buscar. O dela era talvez em ser amada, em ter alguém, num homem, né? Então, quando o Senhor toca nessa questão, por 5 dá a ideia de que, assim, dela está tentando de alguma forma completar a vida dela, saciar a vida dela, acabar com essa sede e não está conseguindo. Aí o Senhor muda de patamar aqui. Como eu estivesse falando para ela, é dessa sede que eu estou falando. Você nunca mais vai depender, nesse sentido como você depende de uma situação, de uma circunstância, de um ser humano para saciar a sede da sua alma. Se eu entrar na sua vida, você vai ficar satisfeita. E o que você viver daqui para frente vai ser para a conformidade da minha palavra ou para a glória do meu nome. Então o Senhor entrou nessa questão nela. E ela começou a tirar várias dúvidas e tudo, mas acho que é o que não vem agora. Eu queria me ater mais ao versículo 1 ainda, essa questão assim, a minha alma tem sede de ti. Qual é a sede que a minha alma tem? Do que eu sinto sede? Eu, Rafael, eu me questiono disso. Do que eu sinto sede? Que tipo de água eu quero beber? Né? É a questão que estava ligada lá àquela mulher. Será que a sede da minha alma é só fazer a obra de Deus? Saber que eu estou fazendo tudo direitinho para estar tudo certo naquele último dia? O que eu quero? Porque a gente pode usar até a própria obra de Deus para matar a sede.
A gente pode usar um ministério para matar a sede, um ofício, um dom, né? Quantas vezes, às vezes, eu encontro uma pessoa que, por se sentir tão só, às vezes ela usa o dom dela para atrair outros a ela. Não porque talvez ela esteja usando aquilo de má fé, mas simplesmente porque ela não entendeu que se o Senhor um dia entrou na vida dela, ela não precisa mais fazer isso. Ela não tem necessidade disso. Ela não tem necessidade de ver. Ela pode distribuir de graça, né? Então assim, qual é esse tipo de sede, né? É a sede que Davi está falando aqui, é o que ele fala no versículo 2. Assim, vírgula, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Olha só, ele não falou assim, eu busco o Senhor porque como eu quero ver tu cumprir o teu propósito na minha vida, sabe? Unir todos esses reinos, sabe? Construir um palácio para Israel ser o que tem que ser mesmo, Senhor. Porque muitos reis fizeram isso. Mas a sede dele não estava em Deus fazer alguma coisa. A sede dele estava no próprio Deus. Alguém leu uma versão assim, foi você, Marcelo, versículo 8. Lê a tua versão no versículo 8, que eu achei interessante. A minha alma te segue de perto. A minha alma te segue de perto. A minha alma apega-se a ti, a tua pessoa. Minha alma está colada contigo, né? Então, Davi era alguém que amava ao Senhor. Por isso que quando ele feria o Senhor, ele ficava extremamente triste, ele ficava extremamente mal, porque ele tinha ferido a quem ele realmente muito amava, né? Então eu fiquei pensando nessa questão da sede, porque Joabe era um comandante do exército de Davi. E uma vez Joabe salvou a vida de Davi. Claro, foi o Senhor, mas usou Joabe. Davi ia perder a vida aquele dia. E Joabe era um comandante que ele, quando entrava numa guerra, como aquele salmo que nós lemos há 2 ou 3 segunda-feiras atrás, lembra? Mataram lá 12 mil homens no sul. Ele era um guerreiro. Mas ele tinha sede de quê, irmão? De vitória. Vitória. Há muita gente que tem sede de vitória. Sede de sempre vencer o problema. De sempre triunfar. Sabe qual é a sede? Sabe quando a pessoa se sente satisfeita? Quando ela vence o problema. Como ela vence o problema. Quando aquilo que aborrece ela foi vencido. Ela se satisfaz com aquilo. Não que nós não possamos ficar alegres com as vitórias que o Senhor dá. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma outra coisa. De onde nós encaixamos a nossa satisfação. Porque aqui ele está falando a nossa satisfação. A minha satisfação só está em ti. Por isso que ele está aqui, a caminho do deserto, atravessando o rio, fugindo do filho e fazendo um salmo como esse. Porque senão ele teria que estar fazendo esse salmo sentado no trono. Num jantar real. E ele está fazendo esse salmo num dia de aparente derrota. Porque aqui ele está deixando o trono. Por uma rebelião que está ocorrendo. E o que isso demonstra mais ainda para o Senhor? Que a satisfação dele está no Senhor. A de Joabe estava nas vitórias. Nas conquistas. Tá ligado com a minha motivação, né? Perfeito. A motivação. A motivação, aquilo que está dentro. Por isso que uma vez Davi, livro de Samuel, vira para Joabe e fala assim: que tenho eu contigo, ó filho de Zeruia? Dizendo assim, nós lutamos no mesmo exército, mas com motivações diferentes. Davi conseguiu enxergar isso. E às vezes nós lutamos no mesmo exército, mas com motivações diferentes. Então,
Por isso que o sábio nos ensinou de tudo o que devemos guardar, temos que guardar o nosso próprio coração, onde se origina todas as motivações. Por quê? Foi exatamente o porquê que eu estou entrando numa guerra. O que faz lutar? Muitos poderiam lutar com Golias por causa da metade do reino e por causa de Mical. Davi não entrou naquela batalha nem por causa de Mical, nem por causa da metade do reino. Entrou porque é o que ele disse, porque aquele homem está falando mal do meu amigo, do meu Senhor. É por isso que eu vou entrar na guerra contra esse cara. E olha que ele nem Mical ganhou, porque ia ganhar a primeira e não ganhou, e Mical ficou, mas no dia da situação fugiu na janela, e ele não fez falar assim, Deus, cadê Deus? Isso é mentiroso. Deus, só um mentiroso, Deus. Eu entro na batalha, eu venho preparado, estou aqui, orei, jejuei, o gigante cai por terra, agora eu vou receber metade desse reino e a mulher para casar comigo, tem que descer fugido de uma janela, pô? Sem um tostão no bolso? Cadê esse Deus? Ele falaria isso se a satisfação dele estivesse na vitória. Mas a satisfação de Davi estava no Senhor. Por isso ele sai, fugido daquela janela, indo no caminho do deserto e escrevendo um salmo de louvor e adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Como você vai parar um servo do Senhor assim, irmão? Nunca. Como aqueles imperadores romanos queriam parar aqueles servos de Deus? Nunca, não tem como. Porque eles não têm como tocar na motivação central, que é o Senhor. Eles não tinham como matar o Senhor, porque o Senhor não... Ele morreu, ninguém podia matar ele. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele vive. Quem pode tocar nessa realidade? Ninguém, o inimigo não pode. E se o nosso coração está nessa realidade, a gente vive nessa realidade, irmão, então... Puxa, a gente vai ter uma vida constante no Senhor, uma vida equilibrada, saudável, né? Um momento assim que a gente se abate um pouco, outros momentos que a gente se alegra, mas assim, nada que oscile tanto a gente ou que faça. Eu quando vejo isso, que eu olho Davi, pode parecer isso, mas pô, se eu estivesse lá, acho que eu falaria isso. Poxa Deus, eu estou aqui, mato urso, mato leão, eu entro no Golias, pô, agora na hora de pegar o bem bom, pô, tô só cuidando de ovelha, só tô na pista. Meus irmãos todos que nem buscam o Senhor direito, que eu tô aqui buscando, orando legal. Pô, meus irmãos nem buscam direito. Fica só lá na guerra. Não quer nada com Jesus. Ninguém enfrentou. Eu é que tive coragem de ir lá e de quebrar o cara no meio. Fui no nome do Senhor. Pô, agora que eu vou morder um que aqui, pô. E vou pegar a filha do rei. Pô, agora eu tenho que fugir assim. Ah, Senhor, não dá não, pô. Aí quem pensar Deus na parede. Quer fazer Deus de servo. Mas Deus não é servo de ninguém, Ele é Senhor. Eu posso contar uma experiência, né? Eu estava numa igreja esses dias, aí eu, de vez em quando, tenho umas visões assim que eu tenho que correr e seguir, né? Eu vi um asfalto. O asfalto é para eu ficar mula, né? Não ficar no local, né? Quando eu vejo esse asfalto, eu tenho que sair fora. De onde eu estiver, porque o negócio não vai ficar legal. E depois desse asfalto, eu vi uma... Não tem aquelas armadilhas de floresta que faz assim, né? Que pega o bicho pelo pé? Aí eu também vi um negócio desse. Eu falei, meu Deus, e uma perna, né? Eu vi o asfalto, então é para eu ir embora porque aqui vai ter uma armadilha simples, né? E o pastor estava pregando sobre vitória, né? Sobre essa coisa, né? Da vitória. E ele falou que foi a Santa Catarina e encontrou com um membro da igreja lá de Santa Catarina que estava hospedado num excelente hotel. Eu conheço esse membro dessa igreja. É um conhecido meu, a gente até já saiu para trabalhar, e deu o exemplo desse membro quando chegou na igreja, né? De acordo com ele, realmente ele estava passando uma situação muito difícil. Ele deu o exemplo que ele chegou, o irmão tal, ciclano de tal, falou o nome do irmão, chegou aqui nessa igreja contando moedinha. Eu fui para Santa Catarina e estava num hotel 5 estrelas, hoje ele está aí de carro zero e tal. Aí eu entendi que era essa a armadilha. Porque a motivação dele era alimentar a motivação das pessoas que estavam ali buscando a sua vitória. Não Cristo, que é a nossa vitória.
Então, com essa visão, eu falei, meu Deus, é perfeita. Depois que eu entendi isso, não precisava passar por isso, né? Podia ter ido embora antes, né? Eu não precisava ouvir nada disso, né? Mas eu fiquei ali para ver aquela vergonha, aquele engano, né? De você citar um nome, um exemplo de alguém que ganhou uma bênção financeira, né? Que está ali, sabe? E a pessoa nem vida no altar tem, assim, não é assim, faz de tudo para fechar um negócio, sabe como é que é? São as pessoas que não têm o menor escrúpulo, né? Não tem menor... A pessoa não é exemplo, não nasceu nem de novo. Mas pelo resultado foi evidenciado por uma pessoa, né? Foi evidenciado como se Deus, né? Fosse na vida dele, né? Como se ele fosse uma pessoa perfeita em Cristo Jesus, com todas as suas motivações. É o caso de Joabe aí que a gente fala quando matou, né, o irmão de Abner, né? Assim, ele, apesar de ser, cometeu pelo menos 2 assassinatos, tanto que Davi, quando está na beira da morte, fala a Salomão, corta o pescoço, eu tinha minha promessa, não cumpri, mas ele foi injusto nessa questão. Então, assim, é porque também tinham outros interesses ligados, né? Como você falou, e certas situações lá entre os filhos de Zeruia e o pessoal da guarda real, que levou ele a tomar uma decisão dessa. Então, assim, que tipo de sede? Porque o tipo de sede, irmãos, vai levar a gente a um tipo de água. Como a Alexandre falou, que pode ser uma água envenenada. Então, como a gente pode correr da água envenenada? Pedindo ao Senhor que repare a sede da nossa alma. Senhor, me dá a sede que a minha alma precisa ter, Senhor. Eu sou limitado, eu não sei, eu sou todo dia situações e tal de aprendizado, eu não sou, mas o Senhor pode, o Senhor que fez o convite. O Senhor que leva a gente a beber essas águas tranquilas, o Senhor que é o nosso pastor. Coloca a sede correta no meu coração para que eu possa ser guiado à água que tem que ser bebida. Para que realmente a alma fique satisfeita, assim, no Senhor, né? Não nas circunstâncias que o Senhor está provendo, né? Só olhar aqui. Eu achei interessante esse versículo 3. Ele diz assim: porque melhor é a tua misericórdia que a vida, né? E o Rafael estava assim, logo no início você comentou essa questão do que o Senhor estava ansiando por participar da última ceia com os discípulos, porque ali ele ia provar da morte, né? E que morte seria essa? Não a morte física, né? Ele ia provar da morte de se afastar do Pai. Então, assim, eram momentos que antecedia esse momento de separação, esse momento de comunhão que ele tinha de plena com o Pai e com o Espírito, né? E esses momentos, assim, antecedentes a esse momento crucial da vida dele, foram momentos, assim, de fortes angústias, né? E tem um outro texto que está aqui em João, capítulo 8. A gente vai ler só para a gente poder... Porque a gente comentou aqui, o irmão comentou sobre 2 evangelhos, né? Sobre essa questão toda. O porquê que a gente precisa ficar bem tranquilo, varão, assim, irmão, assim, no Senhor. Porque é muito clara a palavra do Senhor, sabe? Diz assim... No 50 o Senhor fala assim, 8:50, assim, ó: eu não busco minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar minha palavra, nunca verá o quê? A morte. E isso, assim, está totalmente dentro de um contexto, porque, irmãos, o maior privilégio para nós é porque, como o Rafael falou, a gente ainda não consegue enxergar com os olhos da fé.
Porque, de repente, daqui uns 40 anos, a gente vai lembrar assim que momentos bons a gente passou lá na casa do Xande e da Priscila, né? Que a gente desfrutava da graça de Deus. E aí realmente a gente, de repente, daqui a 40 anos a gente vai valorizar. Mas por causa da carne. Mas na verdade o Senhor não quer que a gente veja isso daqui a 40 anos. O Senhor quer que a gente tenha um discernimento hoje. Porque, como o Rafael falou, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. Irmãos, sabe por causa de quê? Porque isso nos dá o privilégio de nos fortalecermos no Senhor cada vez mais. Mas não é tão somente na perspectiva correlacionada à catequese da palavra. Catequese que eu digo ao fortalecimento da palavra escrita. Mas é do fortalecimento de fé na caminhada. Sabe por causa de quê, irmãos? Por causa do embate da palavra de Deus. O mais importante que a gente precisa compreender é que essa promessa que o Senhor deu, ela se cumpre no nosso viver e na nossa vida. Ele falou assim, ó, quem guarda a minha palavra é o quê? Nunca mais o que verá o quê? A morte. A morte. Irmãos, o privilégio que nós temos é de não ver a morte. Irmãos, sabe o que é você não ver a morte? É de você permanecer no Senhor o tempo todo. É de você estar em comunhão constante com o Senhor. Isso é guardar a palavra de Deus. Isso que era que o filho estava prestes a ocorrer com ele, que era ele se separar do pai. Por isso que ele estava ansioso para cear com os discípulos. Para o quê? Para ele, sabe, finalizar tudo, fortalecer aquilo que estava dentro dele, para que ele pudesse suportar todos aqueles momentos de se afastar do pai. Entende, irmãos? Estou fazendo entender? Irmãos, e o pior para um discípulo do Senhor é se afastar do Senhor, irmãos. É quando ele sente que a presença de Deus não está no seu viver diário. É quando ele acorda de manhã e não sente a presença de Deus, mas ele vê uma nuvem negra sobre a tua cabeça. Oh, irmão, são dias de tristezas. São dias de angústias profundas. E o que a gente precisa entender, irmãos, que isso é uma promessa que o Senhor nos deu. Que a gente não vai precisar passar o que ele passou. Sabe? Que ele se afastou do Pai, mas nós nunca mais nos afastaremos dele. Sabe? Se a gente guardar o quê? A sua palavra. Por isso que o salmista falou aqui, ó. Porque melhor é a tua misericórdia que a vida. Assim, irmãos, melhor é a misericórdia do Senhor. Que misericórdia é essa? Da gente poder estar em comunhão com Ele, irmãos. Da gente poder estar em comunhão com Cristo. Dele estar em nós e nós estarmos nele. Sabe? Da gente estar nele o tempo todo. Porque senão, porque quando a gente sai dele, a gente está experimentando a morte. Mas o Senhor falou, aquele que guardar a minha palavra, nunca mais, nunca o quê? Nunca verá o quê? A morte. Irmão, a morte é uma consequência do afastamento de Deus. É você se afastar de Deus. Essa é a morte. Porque quem deu fôlego de vida para nós, irmão? O Senhor. Quem assoprou e deu fôlego de vida para o homem? O Senhor. Então, irmãos, eu gosto muito da expressão que o irmão dele fala, que ele fala assim, o Senhor nos deu a condição de termos o céu aberto todos os dias. Todos os dias, irmão. E aí sabe o que a gente, às vezes, o que a gente faz? É como aquelas pessoas de Gálatas. Somos meninos, precisamos de tutores para nos guiar. É o que o Rafael está falando. Irmãos, mas precisamos de tutores por um certo tempo na nossa vida, sim. Porque nós somos pequenos, como a Laura precisa, o Samuel precisa, o meu filho Pietro precisa. Mas quando ele chegar a uma certa idade, ele tem que saber caminhar sozinho.
Ele tem que saber caminhar sozinho. Porque, irmãos, temos uma riqueza, uma herança muito grande. E precisamos ver e deixar de ser infantis, irmãos. Eu estou falando isso de mim. Não falo isso de ninguém, falo isso de mim. Porque a riqueza que temos de desfrutarmos de um ministério vivo, não um ministério da letra, porque a palavra diz que a letra mata. Está lá em 2 Coríntios. A letra mata. Mas o ministério do Espírito, que é de vida. Sabe? A gente precisa atravessar isso. Mas para a gente atravessar isso, irmãos, precisamos ver que o Senhor é o nosso tudo. Aí a gente volta na reunião passada, né? Que o Senhor derramou poderosamente a sua graça para a gente ver que realmente Ele é o nosso valor. Porque, irmãos, você pode ter certeza que o que vai te diferenciar de qualquer outro conceito de caminhada, que a gente vê muitas vozes pelo mundo, irmão. Quantas vozes tem pelo mundo, irmãos? Tem muitas vozes, tem muito falar, tem muitas coisas. Mas, irmãos, assim que o Rafael falou aqui, eu vou enfatizar: ninguém pode mexer no trono do Senhor. O seu trono é inabalável. Por isso devemos nos apegar a Ele, nos agarrar ao Senhor. Sabe, irmãos, com todo o coração, assim, a gente precisa identificar que só nele há vida. Só nele. Embora porque às vezes isso parece até muito teórico. Mas isso é tão real, irmão. Isso é real. É uma experiência viva. Sabe? O Senhor nos ajude. Irmãos, a gente precisa desfrutar dessa caminhada. Para que a gente não fique debaixo de tutores. Porque é muito, muito comum da alma adâmica fazer isso. Porque embora você às vezes não vai sair de lá, mas você de repente vai fazer um outro irmão, o João, o A, o B, de você se espelhar nele. Mas, irmãos, a gente precisa se espelhar no Senhor. É o que Davi está ensinando aqui. Davi não está ensinando para as pessoas se espelhar nele, não. Ele está apontando para quem? Ele está dentro de um apontamento. E um irmão, na sexta-feira, na casa de um irmão ali, ele leu um versículo que eu queria ler com os irmãos, que é 1 Coríntios. É 1 Coríntios, capítulo 7, eu vou confirmar aqui. Que ele leu aqui, ó. Não, acho que é Romanos. Esse é Romanos 7. 7 é aquela luta, né? Oi? Romanos 7 é aquela luta entre o bem que eu quero fazer. Não, então não é isso não. Ele leu um texto, porque estava na outra Bíblia. Tu não lembra do texto, não? Pra gente Ele diz assim, ele fala assim, Só pra gente. Não sei se é 2 Coríntios 7. A palavra-chave. Ele fala assim, ele diz assim no texto, para que a gente não seja seguidores de homens. Tu lembra, Rafael, esse texto onde está? Ele fala... Deixa eu ver. Mas se não lembrar, na próxima semana a gente traz, eu vou... Porque é importante, irmão, a gente sabe. Importante a gente entender que, irmãos, a gente precisa se apegar ao Senhor, sabe? Nesses últimos dias, são muitas vozes que falam a respeito de... Não, 7 só fala sobre o casamento, né? Depois eu lembro, eu trago para os irmãos. A gente já viu várias vezes, né? Mas é o momento, né, assim. O texto fala assim, a Paulo alerta aos irmãos daquela cidade para que eles não sejam dependentes,
Sabe, o texto de Gálatas também fala um pouco isso, Gálatas 4, depois os irmãos quiserem ler. Mas esse texto ele é bem claro, sabe? São 2 versículos que ele fala muito claro, é o 11 e o 12, mas eu não... Não é 1 Coríntios 3, Não 21, que fala Quem é portanto, Paulo? não se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja... Não é esse. Não é esse, mas depois a gente acha, não tem problema. O texto fala assim, ele diz assim, ó, que para que a gente não se segure a homens nenhum, sabe, irmãos? Não deposite a nossa fé a homens, sabe? Que a gente possa depositar a nossa fé no Senhor. Que é isso que está relacionado à nossa vida. Porque só Ele pode dispensar a vida, sabe? Homem nenhum, irmão, tem essa condição. Sabe? Porque, como o Rafael falou no início, não é o local, não é o irmão, não é o grupo de irmãos, mas é o Senhor que dispensa a vida. E que a gente possa estar livre, irmão, de toda essa situação. E possamos estar focados no Senhor, sabe? Para que a nossa fé não seja abalada por qualquer vento de doutrina. Sabe? Como o Paulo alerta. Paulo fala que os irmãos foram levados por qualquer vento de doutrina. E a gente consiga essa constância no Senhor, sabe? Essa maturidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Depois a gente acha esse texto. Eu trago na próxima semana para os irmãos. Estou achando, né? Daqui a pouquinho... É porque foi na outra Bíblia e é mais fácil de eu localizar. Você falou, eu lembrei daquele outro texto também, não sei se é Jeremias ou Isaías, que diz: porque vocês fazem sacrifícios como aprenderam maquinalmente através de mandamentos de homens, né? Ele tem eu também não consegui achar esse. Eu acho que hoje, pelo horário que a gente vai ter que fechar, irmãos, olha só, aí a gente tenta trazer na próxima, só para tentar dar o desfecho assim, ele diz assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, né? Tá falando de gratidão e louvor. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, com júbilo nos lábios, na minha boca te louva. Tá falando, tem que lembrar do deserto que ele tá, né, falando isso. Aí olha só a compreensão do escritor de Hebreus. Ele diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, lá no Gólgota. Agora olha o 13, que lindo. Saiamos, pois, a ele. Não no átrio físico de Jerusalém. Saiamos, pois, irmãos, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando o seu sofrimento. Saiamos em direção a ele. Na verdade, não temos aqui permanente cidade, mas buscamos a que há de vir. O escritor de Hebreus está fazendo o último desfecho do raciocínio dele. Por meio de quem? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É a descrição exata lá do que Davi já vivia pelo Espírito naquela realidade. Na minha versão diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, né? E aí ele fecha: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Então assim, ele era um rei, provavelmente deveria dormir tarde, pela sua agenda, pelos seus problemas diários, conflitos e guerra, deveria ter uma... E ele fala assim, quando ele fala pela manhã, de noite, parece que esse tempo que é tão precioso, que o rei fala: meu irmão, ninguém me aborrece, porque rei tinha essa autoridade para falar. Ele pegava esse tempo e entregava esse tempo como perfume de incenso agradável ao Senhor. Ele falava assim, tinha muita coisa para ele pensar: como ele ia bolar a guerra do dia seguinte, que estratégia ele ia montar, como ele ia atender os casos das injustiças que entravam pela porta, como resolver o problema dos jebuseus definitivamente, né? As situações sociais de Jerusalém, problemas, órfãos e viúvas de guerra, N coisas, mas de noite ele não pensava nisso. Ele diz assim:
porque no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Ele não pensa no que Deus vai fazer por ele. Ele lembra do que Deus já fez. Aí ele diz, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Ou seja, cheio de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virarão pastos de chacais. Isso vai acontecer normalmente. O rei, porém, se alegra em Deus, né? E por esse motivo, eu acho que o profeta Amós usa essa referência no versículo 11 do seu capítulo 9, dizendo, naquele dia, como uma profecia, né? Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Ele não está falando de um tabernáculo, de uma casa simplesmente, mas ele está falando desse tipo de vida, desse tipo de compreensão, né? Que Davi, através da sua vida, pôde trazer a Israel, né? Muito mais, irmãos, muito mais do que as vitórias que Davi trouxe, muito mais do que os Golias que foram derrubados, do que os jebuseus que foram expulsos, Davi deixou realmente uma história de vida que era viver pela graça de Deus. E às vezes a lição mais preciosa passa entre os nossos dedos. Talvez quando a gente olhe, né, as grandes coisas que marcam a vida de Davi, não, porque ele matou o leão, porque ele matou isso, porque ele matou... Grandes vitórias. Mas o que fica da história da vida desse homem, senão o que ele aprendeu, que a graça de Deus é melhor que a vida, ou que a misericórdia de Deus é melhor que a vida, que é possível viver em toda e qualquer situação se alegrando no Senhor, que é possível amar o Senhor em qualquer circunstância que a gente esteja passando, talvez nos seus cânticos e nos seus louvores, mais do que as vitórias, seja a comunhão que ele tinha com o Pai e o valor que ele dava, não ao ato físico, né? Porque muitas vezes a casa do Senhor para Davi não era vamos à casa do Senhor, às vezes a casa do Senhor para Davi era a caverna de Adulão, era a terra dos filisteus, porque é onde ele estava. E era onde ele entoava e invocava o nome do Senhor, e não foi como ele escreveu nos Salmos, né? Invocá-lo-ei e o Senhor ouvirá. O Senhor inclinará o seu ouvido, né? Então, assim, é assim que a gente fecha o Salmo 63, né? Ficando nessa dispensação do Senhor, né, irmão?